compromisso. Sheila, a gente fez um estudo sobre o compromisso, a missão frutífera da igreja. Na verdade, a gente estudou o livro de 1 Tessalonicenses, que a gente está caminhando bem perto do discipulado da escola dominical. Então, agora que você está com Zoom, até dei um brado de vitória aqui. Você está acompanhando a escola dominical com a gente também. E essa é a lição 8, então foram 8 semanas, né? E a gente vai terminar esse assunto sobre o compromisso hoje e começar um outro tema a semana que vem, tá certo? Então, vamos lá. Compromissos de uma igreja que prevalece. Então, a semana passada, deixa eu até voltar aqui, a gente tinha estudado, né, como cuidar das pessoas, que eram os insubmissos, os desanimados e os fracos. A gente estudou o texto de 1 Tessalonicenses 5, do versículo 14 e 15. Hoje, a gente vai estudar 1 Tessalonicenses 5, do 16 ao 24. A gente vai falar um pouco mais sobre o que Paulo tratava nesse texto. Então, 1 Tessalonicenses 5, do 16 ao 24, diz assim: Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Amém? Eu gosto muito desse texto, porque é um texto encorajador, né? Paulo fala para você assim, né? Alegre-se sempre, ore continuamente, deem graças, né? Não é só quando você está alegre, mas em toda circunstância, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, quando a gente faz uma primeira leitura, é possível que alguém não veja a relação dessa passagem com a natureza e a condução do culto público, mas há claras indicações de que era isso que Paulo tinha em mente. Todos os verbos estão no plural, parecendo descrever nossos deveres coletivos e públicos, e não os nossos individuais e privados. E ele fala, né? Alegrem-se, ou seja, todos vocês precisam se alegrar, né? Orem, todos nós precisamos orar. E deem graças em todas as circunstâncias, ou seja, como o povo de Deus, não só individual e privado. É indispensável uma avaliação constante das atitudes espirituais da igreja local para checar o seu nível de maturidade. Além disto, essa avaliação possibilita verificar se os seus membros estão vivendo na unidade de pensamentos e dos compromissos que levam à excelência. Segundo Barclay, o que veremos a seguir são as 3 marcas de uma igreja genuína. Ou seja, ele vai falar um pouquinho sobre o compromisso de uma espiritualidade contagiante. É engraçado, porque eu acho que vocês já tiveram essa experiência também. Comigo aconteceu por último com o João. Eu estava pensando numa coisa aqui para a igreja, e o João também, daí quando ele falou, eu falei, João está no mesmo espírito. Ô, glória, Deus está falando. Né? É bênção. Então, quando ele fala aqui, né, vivendo na unidade dos pensamentos, dos compromissos, para levar a excelência da nossa igreja. Então, como irmãos, a gente tem que estar construindo isso. Né? Então, por isso que a gente tem que estar alegre todo o tempo, orando todo o tempo, não deixando o espírito apagar, para que a gente possa, né, estar antenado naquilo que o Senhor está falando. E ele vai falar comigo e com vocês a mesma coisa com relação à igreja dele. Segundo Barclay, então, o que veremos a seguir são as 3 marcas de uma igreja genuína. A primeira, uma igreja que é alegre. Gente, nossa igreja é alegre. Ainda mais quando tem umas comidas boas para comer depois do culto, o povo já fica tudo alegre até antes da palavra, né? Uma igreja que ora. Nós somos uma igreja que ora, né? Se não fosse essa pandemia, todas as nossas campanhas, tudo aquilo que a gente planejou, a gente não conseguiu fazer, né, Leandro? Uma primeira campanha, né, Déia? Lembra que nós fizemos no final de março, começo de abril? A gente ainda conseguiu fazer, né? Então, assim, mas eu vejo que é uma igreja que ora, porque sempre tá lá no grupo das mulheres pedido de oração, uma pede para outra orar, e a gente precisa exercitar isso mais, porque talvez a gente não esteja
pertinho no físico, né? Mas a gente tem que estar ali junto no coração. Então, tá com alguma dificuldade, nem for para falar assim, ó, ora por mim. Só isso, né? Que com certeza alguém vai estar se levantando em oração por você. E uma igreja que agradece. Nós somos gratos pelo aquilo que nós temos e pelo aquilo que o Senhor tem feito. Nós queríamos, claro, estar fazendo muito mais. Esse era o ano de colocar em prática, né? Como a gente tem conversado, muita coisa. Mas o que a gente leu ali atrás, né? A gente tem que dar graças em todas as circunstâncias. Então, qual é o propósito de Deus com tudo isso que está acontecendo? Não sabemos. Mas a gente né, rende graças a Ele, porque mesmo com tudo isso a gente está podendo se encontrar, nem que seja pela internet, mas a gente está podendo ter esse tempo de comunhão, estamos conseguindo ter a nossa escola dominical, estamos conseguindo ter os nossos cultos aos domingos. Glória a Deus que a gente está tendo uma estrutura para conseguir fazer isso. Porque tem muita gente que não consegue, né, ter isso que para nós é um pouco, mas para muitos que estão sem nada, né, eles estão desejando ter esse pouco que a gente está conseguindo. Então, olha só, uma igreja que é alegre. Primeiro, alegrem-se sempre. A alegria ou regozijo é um fruto do espírito, uma sensação de bem-estar ou de um sentimento que surge de uma expectativa de alguma felicidade futura. É o grande mistério da vida cristã. Ou seja, a gente sempre está alegre, independente do que está acontecendo, ele quer dizer que para nós, é aquela sensação de um bem-estar. A gente sabe assim que, estando com Cristo, sempre vão existir coisas boas. Então a gente sempre está alegre, né? A gente também usa muito aquele versículo que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, muitas vezes a gente não está abatido, né? A gente está sem força para lutar, sem força para conseguir algo. E a gente vai lá, né, e pede para que o Senhor traga à nossa memória aquilo que nos dá esperança, aquilo já vai dando alegria, porque a gente vai lembrando de tudo aquilo que o Senhor já fez. Eu não sei se eu mandei no grupo esses dias uma musiquinha antiga, aquela das bênçãos. Mandei, né? Acho que eu mandei no grupo das mulheres. Do quantas bênçãos, digam quantas são. É um hino bem antigo, mas é um hino que eu gosto muito, né? Porque ele vai falando, né? Conte... que eu lembro no ritmo, eu quero cantar, eu não consigo falar, gente. Eu tenho um pequeno problema com isso, eu não consigo falar. Eu já quero cantar. E ficará surpreso o quanto Deus já fez, né? Quantas bênçãos, digam quantas são. Então, quando a gente vai lembrando, mesmo em meio a todo o caos, em toda a tempestade, tudo que o Senhor fez, a gente se regozija nele. E a gente dá graças a ele. Por mais difícil que seja. Né? Hoje eu mandei, acho que mandei no grupo de louvor, não sei se mandei no das mulheres também. Chorei hoje cedo, a hora que eu tava orando. Porque, né, escutei uma musiquinha também que fala, né, que Deus está em todo quanto é lugar, na folha que cai, no vento que sopra, né? Então, em tudo a gente consegue ver a mão de Deus. Né? E tem um pedaço da música ele fala, né, da mãe que carrega o filho nos braços, depois fala do filho que volta e ele abraça. Então, você vê, são várias circunstâncias. Mas Deus está ali em todas, e a mão dele está ali conosco em tudo que está acontecendo. Então, olha só. Lembre-se, os tessalonicenses estavam sob o fogo da perseguição. Portanto, ao invés de sentimento de vingança, tinham que regozijar-se. Este regozijo é o oposto de um coração amargo, triste, que fica remoendo sentimentos de vingança. Como que está o nosso coração? Né? A gente tem se alegrado e tem entendido que o Senhor está conosco, ou a gente fica remoendo aquilo que aconteceu, vivendo do passado, né? Como dizia o ditado popular, né? Quem vive de passado é museu. Então, muitas vezes a gente tem que deixar aquilo lá. Você já perdoou, você já esqueceu? Deixa aquilo lá e segue adiante. Não fica trazendo essa amargura, essa tristeza, esse sentimento de vingança no teu coração, porque você não vai conseguir se alegrar daí. Deus pode estar fazendo tudo o que você quer. No sentido, vamos mudar a frase. Deus pode estar fazendo toda a vontade que Ele tem na sua vida, né? Tá fazendo tudo, ou respondendo suas orações, se for a vontade dele, mas você não vai conseguir enxergar. Porque você tá com o teu sentimento lá atrás, só pensando no que deu errado, no que não deu certo. Sabe aquela história assim que a grama do vizinho é mais verde? Mas começa a olhar pra tua. Se tem um matinho ali, qual que é o nome daquele matinho, gente, que cresce e você tem que arrancar sempre? Que
que abafa a grama? Tiririca. A tiririca. Né? A tua grama também pode ficar verde. Mas se você for ficar olhando só a tiririca, que abafa a tua grama e não deixa ela crescer, a do vizinho sempre vai estar mais bonita, porque ele está cuidando. Então, vamos tirar as tiririca do nosso coração para que não venha, né, impedir da gente se alegrar naquilo que o Senhor está fazendo. O ato de resmungar, se queixar ou a tendência de ser negativo reflete, em parte, nosso estado espiritual, pois a verdadeira espiritualidade se manifesta por uma contagiante alegria interior. Um cristão regozijante é como um sopro de ar vindo do céu. Até vou grifar aqui essa frase. Né? Então, é o nosso estado de espírito. Se nós estamos bem, e eu falo esse bem em Cristo, nós estamos alegres, porque nós sabemos que, independente das circunstâncias, Ele vai nos sustentar. Ele vai estar conosco. Pode ser que as circunstâncias sejam adversas à nossa vontade, mas se a gente crê, né, que Ele está conosco, que está cuidando de tudo, nós vamos nos alegrar, né, e vamos descansar e esperar no Senhor. Então, olha só, primeiro passo para essa espiritualidade contagiante, alegrem-se sempre. Segundo passo, orem continuamente. A expressão continuamente ou sem cessar significa agir constantemente, sem intervalos. Porém, este imperativo não implica que devemos estar de joelhos o tempo todo. Ele fala em viver em um estado de oração. Você tem vivido em um estado de oração? Ai, mas eu trabalho o dia inteiro. Ai, mas eu cuido o dia inteiro. Mas como ele disse aqui, não é você estar de joelho o dia inteiro, mas é o seu pensamento. Gente, eu não sei vocês, mas eu costumo, quando eu estou de carro sozinha, eu já falei isso várias vezes aqui, ou na hora do meu banho, é os meus melhores momentos com Deus, porque daí eu choro, eu oro, né, mas assim, muitas vezes eu tô numa fila de um banco, eu lembro de uma situação, eu, né, entrego aquilo para Deus em pensamento. Isso você tá em oração, né, tá no estado de oração, né, ou seja, a oração como algo incessante aonde? No nosso coração, independente da atividade que nós estamos envolvidos. É um estado constante de comunicação diária com o Senhor, sem desligar-se da dimensão espiritual, no trabalho, na escola, no ônibus, no automóvel ou em qualquer lugar ou em qualquer condição. Isso aqui eu falo que é um exercício, né? Porque muitas vezes o dia da gente é tão corrido e se a gente for analisar, a gente fica sem conversar com o Senhor. Eu tenho me policiado nesse sentido, em muitos momentos assim que eu paro e falo assim, não, eu não precisava estar agora, vamos confessar pecado, tá jogando Candy Crush no celular, né? Eu podia estar louvando, né? Então vamos fazer assim, eu vou louvar 4 minutos e vou jogar 1 minuto do Candy Crush, vai, para descansar a minha cabeça. Mas vocês entendem? A gente tem algumas vezes tempo no pensamento para tantas coisas e não tem para o Senhor. Né? Você está lavando a louça, você pode estar xingando, você pode estar brigando, você pode estar pensando coisa ruim, pode estar com sentimento de vingança, com o coração amargo. Ou você pode estar orando, né? Conversando com Deus. Eu tô querendo falar e eu me cutucando aqui para não cortar você. Pode falar. Não, eu ia falar que é exatamente isso, Jerusa. O orar aí que Paulo está apresentando para a gente, para a igreja de Tessalonicenses para a gente, é exatamente isso. É esse conversar com Deus, é ter essa intimidade com o Espírito Santo. Parece coisas tão simples, tão pequenas. Será que Deus realmente ouve isso? Claro que ouve. Você sai da tua casa, você vai até a padaria para você comprar o pão, para você tomar café. Você vai conversando. Você vai debatendo, você vai apresentando as coisas, vai pedindo, que nem a gente sai daqui de Pinhais e até a fazenda, a gente vai pedindo, Senhor, vai cuidando, vai guardando, vai... Oi? Daí volta bravo, aí volta bravo, que já tá me cobrando aqui. Em tudo isso a gente vai conversando com ele para acalmar o coração. Leandro foi na padaria pegar pão, e daí o dinheiro estava numa pochetinha no carro. Ele não viu. Aí ele voltou para casa brabo no portão. Me alcança o dinheiro para eu voltar para a padaria buscar o pão. Tava no carro. Aí chegou, né? Veio lá do meu lado assim, tudo bem? Eu falei, tudo, mas você tava bravo ali na frente, né? Dele, eu tava mesmo. Então, hora de conversar com Deus. Mas aí que tá, né? Ele está em todos os lugares. Talvez ele fez o Leandro não enxergar o dinheiro só para o Leandro ter mais um papinho com ele, assim, ó, na volta até chegar em casa.
né? Hoje tava um frio hoje cedo, né? Aquele frio, tocou meu despertador para mim ir lá fazer o exercício, falei assim, ai, acho que eu não vou, né? Aí a gente saindo daqui de casa, eu e Davi, tava tudo sujo, tá tudo sujo o quintal aqui do condomínio, tem muita araucária aqui no fundo. Então, assim, tá coberto de pinhão ainda que não tava na hora, daquelas coisas de araucária que é meio espinhosa, né? Caiu a seca, caiu as boas. E tava assim, tudo, um horror, uma sujeira. Coitado do senhor que limpa aqui hoje, porque eu acho que ele teve trabalho. E aí, a hora que nós tava lá na academia, a gente apagou a luz, gente. O sol tava nascendo. Ficou assim, sabe aquele céu, coisa mais linda do mundo, com aquela árvore no fundo, aquele sol assim nascendo, aquela paz. Aí eu lembrei da música, até pus no meu stories lá isso, né? Porque assim, mesmo no meio aquele caos, daquela sujeira que tava, mas ele tava lá. Né? Ele tava falando assim, ó, eu tô aqui, calma que nós vamos resolver tudo isso. Mais um dia começou, o sol nasceu, e a gente vai tirar o que tá sujo e nós vamos continuar. Né? Então, é bem isso, em qualquer lugar. Até quando a gente vai na padaria, esquece o dinheiro. A gente tem que... Mas amém. A palavra grega traduzida por orem é um termo que abrange todas as formas de comunhão. Orar é muito mais que falar com Deus. É também ouvir a Deus, comungar com Deus, depender conscientemente de Deus. Nesse sentido, a oração não é apenas petição. Significa também comunhão, gratidão e louvor. Né? Então, a gente não pede só as coisas para Deus, mas a gente também tem esse momento de comunhão com Ele, um momento de gratidão, de agradecer e um momento de louvor. Às vezes, em momentos de muita emoção, a oração não consegue ser expressa em palavras. Eu tenho certeza que já aconteceu isso com todos vocês aqui também. Tem vezes que a gente não consegue falar, né? A gente só chora. E parece que o Espírito vai tomando, né, a nossa vida e a gente vai chorando e a gente vai sendo ministrado e parece que Deus está traduzindo aquelas nossas lágrimas, né? Parece que ele está falando assim, filho, eu sei o que está acontecendo, calma. E a gente vai, né? Então é assim, muitas vezes a gente não consegue nem falar, né? Mas a gente esquece que tudo que passa no nosso coração e na nossa mente, ele já sabe. Mas ele quer que a gente apresente para ele. E vamos falar a verdade, gente, como é gostoso de chorar diante de Deus, né? Fala a verdade. Como é gostoso, assim, um dia quando você, sei lá, lembra de alguma coisa, ou tá escutando um louvor e Deus vem e te pega, assim, e você se prostra mesmo e chora, e parece que você lava a tua alma, você tira toda aquela tristeza, toda aquela angústia, você vai sentindo aquele refrigério sem falar uma palavra. Né? Isso é muito gostoso. Isso, elas vêm aqui do meu lado, elas têm uma coisa com o fio, eu não sei o que acontece com quem fala. Tá, as crianças, tá todo mundo em casa, mas as duas vêm aqui. Né? Então isso é muito bom. Isso e algumas vezes são com coisas tão simples, né? Que Deus faz isso com a gente. Muitas vezes a gente não precisa estar lá, né? Igual diz aqui, né, no protocolo do crente, de joelho, pá. Não, às vezes você está passando, Deus usa uma palavra para lembrar você de que Ele está com você. Deus usa um cheiro. Deus usa um objeto. Deus usa uma pessoa. E então é uma coisa assim muito gratificante esses momentos que a gente tem com o Senhor. E muitas vezes passa despercebidos por causa desse mundo que a gente vive. Então, a gente precisa mesmo manter essa vida de oração continuamente para que a gente não perca esses momentos que o Senhor quer nos presentear. Acho que eu posso até dizer assim, né? Nos presentear, de ter a presença dele com a gente. Por um lado, podemos fazer pequenas petições faladas. No meio das tensões e dificuldades do dia, podemos soltar pequenas flechas de oração a Deus. Cadê o Davi? O Davi não faz pequenas flechas, Davi faz umas orações assim que ele pega, eu acho que Deus fala assim, Davi, vai lá e fala para aquela mulher assim, 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 né? Porque ele vem certeiro a flecha que o Davizinho dispara pra gente quando ele tá orando com a gente, né? Então, olha só, por outro lado, precisamos de tempos regulares de oração, a fim de podermos aprender a orar sem cessar. Então, é muito importante a gente ter um tempo de oração, mas também é muito importante a gente entender que o Senhor, nós não precisamos fazer aquela, né, abrir o coração. Tem dia que eu confesso para vocês, e acho que também acontece com vocês, que você tá ali, eu tô assim deitada,
eu tô quase dormindo, eu vejo que eu não... Eu falo assim, Senhor Jesus, eu quero entregar pro Senhor tudo aquilo que eu pensei que eu ia falar, tudo aquilo, mas eu não vou conseguir, Senhor, porque eu já tô quase dormindo. Mas o Senhor conhece meu coração. Né? Então, ó, tô te entregando, Pai, tudo que tá na minha mente, no meu coração, te entrego a minha noite de sono, guarda a minha família em nome de Jesus, amém. Mas é sincero. É sincero. Né, a gente... Terceiro, então vamos lá, a gente viu alegrem-se sempre, orem continuamente. E o terceiro, deem graças em todas as circunstâncias. O coração grato é fruto da prática dos dois compromissos. Ou seja, boa noite, Du, tudo jóia? Du, nós estamos falando sobre alegrar-se sempre no Senhor, orar continuamente no Senhor e agora dê graças em todas as circunstâncias. E para a gente ter esse coração grato, né, o que é isso? É o fruto da prática dos outros dois compromissos. Então, como que a gente tem um coração grato? Quando a gente se alegra e quando a gente ora. O que significa que o ato de dar graças tem um caráter espiritual, onde a fé em Deus faz toda a diferença, né? Então, independente da circunstância, quando você agradece a Deus, é um ato de fé que você está tendo. Você sabe que se aquela situação não é boa, vai passar e vai melhorar, porque você crê pela fé que Deus está com você. E isso vai gerar força no seu coração para você perseverar, para você ficar alegre, para você orar, para você ter um coração grato. É um ciclo. Então vamos lá. A ordem divina para sermos gratos a Deus em todas as circunstâncias abrange a alegria e a tristeza, a doença e a saúde, o ganho e a perda, momentos de adversidades, onde estamos sendo vítimas. Então, olha só, mesmo, até legal o pastor Josadá colocar isso aqui, né? Mesmo em alguns momentos de adversidade, onde nós estamos sendo vítimas, ou seja, estamos perdendo, vamos usar essa palavra para a gente entender. Nós precisamos dar graças ao Senhor, porque se nós entendemos que Ele tem o controle da nossa vida, um propósito Ele tem com aquela circunstância. Talvez Ele queira nos ensinar, talvez Ele queira nos tratar, mas quando nós entendemos que Ele está no controle pela fé, nós permanecemos dando graça, independente que não seja a nossa vontade que esteja acontecendo. Compromisso com discernimento espiritual. O primeiro compromisso: não apaguem o espírito. Paulo utiliza-se da metáfora fogo para explicar as operações do Espírito Santo. Ele fala de um fogo que queima o que não deve permanecer na alma e no coração, que purifica nosso homem interior e lança luz no caminho que temos que trilhar. Porém, esse fogo santo pode ser apagado. Podemos apagar o espírito quando adotamos atitudes frívolas no tocante às coisas espirituais e desprezamos as verdadeiras manifestações divinas. Apagamos o espírito com imoralidade ou qualquer tipo de obediência. Para sermos mais claros, nós apagamos esse fogo no espírito quando nós pecamos. Né? Porque a desobediência é um pecado, a imoralidade é um pecado. Então, para a gente resumir, é isso. Então, assim, eu conto uma mentirinha ali. Um exemplo. Pode falar, Ana. Ana quer falar? Eu tava falando com o Tony que o que você tá falando é tudo que eu assisti no link que a Thaís me enviou de uma aula que eu tive com o Leandro sobre o Espírito Santo. Ai, ó, que eu perguntei se ele ia embora. Daí ele explicou que não, que ele ficava entristecido, mas não ia embora. Não, exatamente. Né? Então, o que acontece? Lembra... Eu ia falar, lembra do encontro com Deus, mas a Ana não fez encontro com Deus ainda, né, Ana? Não. A Ana ainda não fez, mas ela vai fazer. Né? Mas lá ela vai entender que tem que em todo tempo, Ana, mesmo quando a gente tá dando brecha ou quando a gente tá enfim, entristecendo o Espírito Santo. Entristecendo, ele vai estar ali do nosso lado. Sempre. Os braços abertos, esperando a gente voltar. Né? Então, ele vai estar ali. Ele nunca sai de nós. Nós nos distanciamos dele, mas ele nunca sai de nós. Né? Ele nunca desiste de nós.
Ele sempre Foi um alívio ouvir isso, que eu achava que ele ia embora. Não! Mas aí que tá, olha pra você ver como que o diabo é mentiroso e astuto. Porque quando a gente tá com algum problema, o que o diabo fala? Tá vendo? Ó, ih, não tá mais aí com você, não. Entendeu? Isso é mentira do diabo, Ana. Porque o diabo quer o quê? Que você continue, né, triste e vindo a perder a esperança, que daqui que acontece? Um abismo vai puxando o outro. Aí vem os desejos carnais, aí vem a desobediência, vem a imoralidade, porque você pensa assim, ele já não tá aqui. Ele não tá aqui porque eu errei, ele não me quer mais. É mentira do diabo. Ele vai estar ali do nosso lado sempre, né? E ao contrário do diabo, o Espírito Santo de Deus, ele é muito educado também, porque ele tá ali. Né? É só a gente querer. Entendeu? O diabo vem e faz uma furrupa. Ele não, ele tá ali. Quando a gente fizer um encontro, que vai ter um momento assim, aí eu vou falar pra você, Ana, lembra daquela conversa que nós tivemos no discipulado lá atrás? Você vai lembrar. Vai ficar bem Na hora que claro. você vê, você vai lembrar dessa conversa nossa. Se você vai ver que ele tá ali, te sustentando o tempo todo. Depois que o Leandro me falou de que ele não ia embora, daí eu fui tentar estudar um pouquinho, né? Nossa, como é legal estudar sobre o Espírito Santo. É e daí delícia. você falou sobre a gente fazer pequenas orações, né? Hoje mesmo, eu estava pensando de manhã, na noite, não deixar aqui coisas paralelas, não me fizesse esquecer de fazer oração, que eu esqueci por 2 noites de fazer oração. E eu acordava por causa de mamar de madrugada, e falava, poxa vida, esqueci de orar. Daí fazia oração. Daí hoje mesmo faz na hora que você acordar. Eu falei assim, não vou mais fazer isso para não deixar de orar. Exatamente. Então, e por saber que estou com o Espírito Santo do lado, toda hora estou assim, Espírito Santo e tal, e conversando, né? Daqui a pouco vira do lado e começa a conversar, né? Por saber que está do lado. Coisa né? boa. Eu achei que era só eu que ficava falando sozinho pela casa. Depois que eu descobri que ele está sempre do meu lado, que eu começa a acontecer alguma coisa, eu começo a conversar com ele do lado. Eu falo, será que tá normal? Fica tranquilo que você tá normal. O Leandro também já falou que você tá normal. Isso é maravilhoso. Então tá bom, né? Se tá normal, tá bom. É essa real comunhão, é bem isso, é essa real comunhão que Deus o Pai quer ter com a gente. Exatamente. Essa isso aí, a real comunhão. Exatamente esse ponto B que a G está falando. Orar sem cessar é exatamente isso. Tá nessa comunhão, tá nesse estado de assim, vivenciando. Tem uma parte da palavra que diz assim, se vocês morreram no Espírito, então vivam no Espírito. Se vocês caminham no Espírito, andem no Espírito. Então, é viver Ele o tempo inteiro. E aproveitar que a gente está fazendo esse parênteses aqui, G, você está falando um assunto que eu encontrei um livro, não sei se vocês vão conseguir identificar aqui. Talvez O Poder do Louvor. A capa parece que O Poder do Louvor é um livro bem antigo. E parece que é um livro direcionado para o louvor, mas não tem nada a ver. É que é um equívoco a gente achar que louvor se resume simplesmente a cantar. É todas as coisas. E o fundo do livro, a base do livro é exatamente isso. É dar glória a Deus em todas as coisas. Nos melhores momentos, nos piores momentos, porque em todos ele, como você falou, ele está. Ele é a base, ele é o sustento, ele é o todo. Então, sim, o forte fundamento é isso, é a gente estar glorificando a Deus, né, com a nossa vida, com as nossas ações, com os nossos pensamentos, e em todas as coisas glorificando Ele. Aí se torna real a comunhão, se torna viva, né? Exatamente. E até, igual a Ana falou, né, em todos os momentos, dormir sem orar, na hora que acordou, Senhor, eu vou orar agora. Né? O Senhor me perdoa, eu não orei naquela hora, mas estou orando agora. Tá tudo certo. É bem isso, né, Ana? Então, não se preocupe, Ana. Ele não fica longe de você. O diabo vem soprar que ele tá longe. Mas ele sempre vai estar ali pertinho. A mãozinha dele tá ali, ó. É só você fazer assim que ele tá do teu lado. Quando a igreja local abafa esse fogo, as expressões vocais do Espírito, ela perde o fervor, entusiasmo e o interesse pelas coisas espirituais. O ambiente dessa comunidade torna-se frio e indiferente. As pessoas ficam formalistas e, às vezes, legalistas. Então, vamos lá. Nós vimos o primeiro compromisso, que era não apagar o fogo do Espírito. E o segundo compromisso, não trate com desprezo as profecias. Profecia
é o que é dito em nome do Senhor, não como uma revelação antecipada, mas como exposição das Escrituras, através de expressões orais. Esse tipo de profecia é indispensável para a edificação da igreja local, pois fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Essa questão de profecias, eu vou pedir um dia para o pastor, para o Daniel, sentar e conversar bem, né? Porque é muito complexo isso. Né? Então, assim, nós não podemos desprezar, mas nós temos que ter muito cuidado, um direcionamento da onde vêm essas palavras sobre as nossas vidas, certo? Estamos falando aqui, portanto, da palavra profética, que é a própria pregação baseada nas Escrituras. É a pregação expositiva, ou seja, a explanação da palavra com clareza e simplicidade. Ou seja, a palavra é ministrada em todos os cultos, né? Deus está falando aquilo para a sua igreja. Então, muitas vezes é uma palavra de exortação, muitas vezes é uma palavra de amor, né? Mas é Deus falando para a sua igreja. Então, a gente não pode desprezar a palavra, né? Essa pregação expositiva que é ministrada a nós como povo da igreja. Terceiro compromisso. Ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Temos que examinar tudo cuidadosamente, utilizando o bom senso. Pois a água pura que corre por um encanamento enferrujado terá uma cor avermelhada. A mensagem profética passando pelo espírito humano, viu? Porque eu falei a questão da profecia, que a gente tem que ter muito cuidado, né? A palavra profética passando pelo espírito humano pode levar consigo alguns elementos humanos. Por essa razão, o cristão tem que testar a mensagem, né? Então, o que acontece? Muitas vezes, nós queremos tanto que uma coisa aconteça para a pessoa, que não é nem por mal, mas a gente fala aquilo que está no nosso coração, e não aquilo que Deus mandou a gente falar. E aquilo acaba não acontecendo, e a pessoa acaba se frustrando, porque não é a vontade de Deus para a vida da pessoa. É a nossa vontade para a vida da pessoa. Então, por isso que a gente tem que ter muito, muito cuidado com essas questões, entendeu? Então, eu vou combinar com o Daniel, nem que ele grave pra gente, a gente solta um dia isso, né, nos grupos com relação à profecia. Então, olha só, de fato temos que submeter ao teste tudo que nos for apresentado, provando, julgando, interpretando e apurando de modo crítico ou mediante um exame acurado, tendo em vista conservar o que é real e o que é de sólido valor, ou seja, o que é de valor verdadeiro. O quarto compromisso agora. Afastem-se toda forma do mal. Na Bíblia, né, naquela revista atualizada, a palavra forma do grego eidos é traduzida como aparência, né? Ou seja, livra-se da aparência do mal, ou aspecto, para indicar que temos que nos afastar de todas as nuances do mal que entristece o Espírito Santo de Deus e que nos separa dele. Nós sabemos o que nós fazemos que entristece o Espírito Santo de Deus. Isso aí eu não preciso falar para vocês, porque você sabe aquilo que você faz que entristece o Espírito Santo de Deus. Você conhece a palavra de Deus, então você sabe o que você vai fazer que vai entristecer o coração do Senhor. Então vamos lá. Aquilo que uma coisa que você está falando, né? É um filtro bom para nós. Se o Senhor estivesse do seu lado, você falaria? Não, não falaria. Então não fala, porque isso vai estar entristecendo ao Senhor. Não, eu falaria. Ótimo. Toca para frente, então. É um filtro, vamos se dizer assim. Então eu tô conversando aqui com a Lu. Ai, Lu, mas nossa, não gosto do jeito que a Deia toma o chimarrão. Mas, ó, tô falando para você, Lu, só pra não, né? Se Jesus estivesse aqui, eu ia ficar falando mal do jeito que a André toma o chimarrão pra Lu? Não ia. Então não fala. Ou se não chega e fala assim, Deia, por que você toma o chimarrão assim? Tem uma curiosidade. Por que você toma dessa forma? Tô curiosa, porque não é do jeito que eu tomo. Pronto. A Deia vai me explicar, não teve uma fofoca e um problema foi resolvido. Não é fácil? E muitas vezes a gente entristece a Deus numa pequena palavra que a gente fala, julgando o irmão. Né? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então, como que você vai julgar alguém? Já pensou se ele fosse te julgar também? Te medir com a regra que você está medindo ele, como que ia ser? Então, são pequenas coisas. Gestos, palavras.
coisas que a gente pensa, coisas que a gente fala, que entristecem o coração de Deus. Então, nós precisamos não fazer isso, porque a gente tem que se afastar, né, de toda forma do mal, né? Nós temos da aparência do mal, fugir da aparência do mal. Então, olha só, para nós concluirmos, hoje a aula é mais curtinha mesmo, os versículos 23 e 24 de 1 Tessalonicenses 5 trata da santificação integral, ou seja, do espírito, alma e corpo. O termo santifique aqui quer dizer separar-se de coisas profanas e dedicar-se a Deus. A palavra que Paulo utiliza para santifique trata do passado. É um trabalho que Deus já fez. Agora estamos completamente santificados pelo sangue de Jesus. Observe que a oração dos apóstolos é que sejam preservados irrepreensíveis, ou seja, que nós sejamos íntegros, que a nossa conduta seja irrepreensível. Ou seja, sabe quando a criança faz arte, que a gente tem que repreender a criança? Desce de cima da mesa, menino! Não risca a parede! Paulo pede para que a gente seja preservado irrepreensível, ou seja, sem fazer arte, para Deus não precisar vir puxar a nossa orelha, né? Para nós não levar pito. Então, que a gente tenha uma conduta, que a nossa vida seja uma vida, né, de escolhas, né, enfim, de uma direção que nos leve à conduta, a termos uma conduta irrepreensível, né? Ou seja, para que a gente seja íntegro, sem deficiência em parte alguma. Essa é a nossa posição em Cristo. Amém? Leandro, abre os microfones aí para nós. Amém, galera? Vamos abrindo aqui. Alguém quer comentar alguma coisa? Nós temos uns minutitos ainda. Se eu sair da tela, é que a bateria acabou. Tá bom, Ana. Eu ia brincar e falar, se eu sair da tela, porque eu tô morrendo de fome. Então eu tô sentindo o cheirinho da minha comida aqui. Hoje eu tô animada, gente. Fiz um cupim, tá desde a 1h da tarde no forno. E esse cheiro tá entrando aqui, ó. Meu Deus. Esse cheiro tá entrando. Eu só almocei e eu tô aqui e o cheiro tá entrando. A tentação. Mas amém? Vocês, o pessoal que acompanhou mais, assim, vocês gostaram desse livrinho sobre compromisso? Gostei. Benção mesmo, Gê. Benção mesmo. Foi bênção, né? Gostoso, né, Sheila, estudar Tessalonicenses. Na verdade, gostoso estudar tudo que Paulo escreveu, né? Porque ele pega a gente assim. O livro a gente no trilho, né? É um livro muito gostoso, né? De você ler, gostoso. Uma delícia mesmo, né? Ó, fiquei muito feliz que você tá com o Zoom. Entra na escola dominical domingo, que a gente está estudando Tessalonicenses também. E tá bem gostoso, né, gente? Agora não tem desculpa, tocou. Não, porque tá uma delícia. Porque daí a gente tá indo versículo por versículo na escola dominical, tá bem gostoso, né? E na verdade não deixa de ser um aprendizado, né, gente? E a gente aprende, daí tem coisas que a gente já sabia, que a gente esqueceu, daí a gente lembra. Né? Tem coisas que a gente tá indo para um prumo que não é o certo, daí ele vem e puxa, põe a gente no prumo de novo. Para mim, que tá conhecendo tudo agora, parece um baú de tesouro. Daí, olha, gente, que delícia escutar isso. Ouve é interessante, daí coisa que a gente é. Glória a Deus, vou falar uma coisa para você, Ana. Ó, meu nariz já vermelhou. Quando vermelha é porque Deus pega. É muito gratificante escutar isso. Porque às vezes a gente acha que esse tempinho que a gente tem aqui é tão pouco. Né? A gente acha que não... Né? E escutar isso é Deus falar assim, ó... né? Tá tudo dando certo. Muitas vezes a gente queria, né, tá perto, a gente queria, né, e daí acontecendo tudo isso, quantas incertezas, quantas inseguranças, a gente não, né, e daí olha a frase, né, um baú de um tesouro, né, ou seja, a palavra de Deus é um baú de um tesouro. Ana, agarra nessa palavra, Ana, e nunca, independente das circunstâncias, nunca solta dela. E, né, porque ela é maravilhosa.
Eu E bom ouvi. te ver, Ana. Oi? Bom te ver. Porque você sempre está conosco. Você sempre está. Às vezes você não aparece, mas você está ali, ouvindo e absorvendo tudo que Deus está plantando no teu coração. Né? Por isso que você vê como um baú de tesouros. Né? Mas é bom vê-la, né? Que você possa estar mais junto com nós e participando junto, né? Da conversa. Isso é muito bom, esse debate. Amém. Então, eu não me lembro onde eu ouvi que a gente tinha que ver como a gente vê a Bíblia, né? Se a gente vê como um livro de ficção, ou se a gente vê como um livro de autoajuda, como um livro de histórias. Daí, eu fico pensando assim que um dia eu já vi como um livro de ficção e eu também já vi como um livro de história. Hoje, ele é de autoajuda. Isso para mim é bom. Que é um manual de instrução, Ana. Lembra que ele é um manual de instrução. Aonde você vai, você põe ele aqui, ó. Guarda aqui, guarda às aqui. Vezes Vai nem tá aqui, mas a gente vai, né? Amém. É muito bom. Amém. Amém. Eu costumo falar que a gente recebeu 2 maravilhosos presentes de Deus. Primeiro, o Filho, obviamente, né? E segundo, a palavra. Porque o Filho nos revela o Pai. E a palavra confirma e revela ainda mais ainda o Pai. Então, a gente recebeu 2 presentes. Olha como Deus é tão maravilhoso conosco. Todos os dias a gente tem acesso a conhecer mais do Pai pelo Filho. E conhecer o Filho também. Mas também tem a palavra, que nos mostra e nos revela o Pai. Então, abrindo ela, a gente vai estar conhecendo o Pai. Maravilhoso. E tem uma passagem, Ana, só para confirmar que você está falando sobre o tesouro aí com a Jerusa, o baú, tem uma passagem que Jesus fala que o reino dos céus é assim. Um homem que tem um campo encontra um tesouro nesse campo. O que ele faz? Ele vende tudo que ele tem. É um homem que tem posses. Não é um homem, não é um Zé Mané. É alguém que tem posses. Ele tem condições. Decide vender tudo para comprar aquele campo, porque ali tem um tesouro. Então, a importância do valor desse baú, realmente, é a palavra de Deus. Onde está o seu tesouro é onde está o seu coração. Então, tudo hoje de manhã. Hoje de manhã, eu recebi uma notícia, que daí eu estava no interior até pouco tempo. Aí estava passando por umas coisinhas chatas, estava bem chato para mim. Aí cheguei lá, bem assim, e tinha gente precisando, né, de oração. Aí a gente já tá, ajoelha e ora mesmo, né? Aí eu orando pela minha cunhada, orando, pedi que ela orasse. Minha família não é nada assim, de Deus, né? Eles não seguem. Daí eu orei e pedi para que ela confiasse, orasse, conversasse com o Pai. Aí eu não sei se ela orou ou não, mas eu fui naquele momento e orei. Mas daí eu já me entreguei, né? Porque já tinha os meus, né? Eu falei, agora eu vou no dela, mas eu abraço dela. Esqueço o meu abraço dela. E hoje veio a resposta. Daí hoje mesmo, antes de receber a resposta, eu falei assim, que ele me ensinasse a orar. Porque às vezes eu falo que está no meu coração, mas a minha oração não é um verso agradável. Ele é sincero, mas não é um verso, né? Acho que o Pai agrada. Daí isso é tão feliz saber que a minha oração, do meu jeito, sem ser um verso, ela é ouvida. Que o compromisso que ele tem é o compromisso comigo. E através de mim, ele fez algo. E é tão bom, né? Através da minha oração, ele fez algo. E ela me ligou e me falou. Que coisa mais linda. Como que a gente não se emociona com Deus desse? Deus conhecendo ele de perto, daí fica muito. E olha só o que você falou, Ana. Você, né? Você falou, você estava passando por umas coisinhas que você não estava, né? A gente até conversou. Mas você pegou a tua dor, guardou no bolso e foi cuidar de quem estava precisando. Isso é coração de servo. Amém. Entendeu? Isso é coração de servo. Talvez a tua dificuldade naquele momento, né? Você deixou aquilo e falou, não, ela está precisando. Né? E é assim.
Amém? Amém. Leandro, você ora para nós? Oramos, claro. Vai encerrar, Du, tá tudo certo aí com a turma, com a Rô, com a Cá. A Rô pegou aquela chuvona voltando embora ontem, né? Mas tá tudo certo, tá tudo certo. Só cheguei meio atrasado para assistir minha aula, mas tá gravado, depois eu vejo completo. Depois você assiste. Depois É, você eu assiste. não posso, nas quarta-feiras eu não posso perder. Não, estamos aqui junto. E eu vou lá, o Leandro vai orar, eu vou experimentar minha experiência, fica boa no almoço quando nós voltar. Eu tenho que fazer empadão já, tenho que fazer cupim. Oh, coisa boa, volta logo, Jesus, volta logo em Deus, Jesus. Benção, então a gente Você ora ora. para nós, Leandro? Vamos, claro, com alegria. Amado Deus, querido Pai, queremos exaltar Teu nome, glorificar Teu nome, te agradecer, Pai, porque Tu és um Deus gracioso, amoroso, que nos abençoa e que tem nos ensinado, Pai. Muito obrigado, Jesus, por esse tempo de estudo, por esse livro tão especial, Compromisso. Nós realmente precisamos entender o que é ter um compromisso com o Senhor, mas não como peso, não como fardo, mas sim como alegria, como privilégio, como honra de Te conhecer e Te servir. Pai, Amém. que todo esse estudo realmente fique marcado no coração de cada um que aqui está estudando. Que essa lição hoje, complementando o nosso estudo, de um coração alegre, de um coração que ora, de um coração que é grato ao Senhor, realmente nunca fuja dos nossos olhos, do nosso coração. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade todos os dias de ministrar a nossa vida. E obrigado pelos testemunhos, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai, nesse tempo como igreja. É diferente, mas é igreja ainda, Senhor Jesus. Nós te agradecemos por isso. Pedimos a Tua mão estendida sobre as nossas casas, sobre todas as famílias, que todos os dias, Pai, estejamos guardados e protegidos debaixo das Tuas asas, na palma das Tuas mãos. Amém, Muito obrigado, Senhor Jesus, em Teu nome. Amém, amém, amém. Gente, Deus abençoe. Amém. Quarta-feira, não, domingo a gente se vê, né?